Olá, tudo bem com você? Me chamo Maria, sou brasileira, moro na Itália e hoje eu quero falar com você sobre uma pessoa especial. Quero falar sobre Carlo Acutis. É um jovem adolescente que morreu aos 15 anos de leucemia e viveu uma vida tão intensa nesses 15 anos que tornou-se está sendo beatificado agora, será um santo da Igreja Católica e já vem fazendo alguns milagres muito importantes na vida de algumas pessoas. Então hoje eu quero falar com você sobre essa pessoa especial. O que me chamou a atenção com relação ao menino Carlo Acutis, o nosso santo, é pelo fato dele ser europeu, nunca ter ido ao Brasil, e os primeiros milagres dele aconteceu especificamente no Brasil. Isso é muito importante para nós. Eu acredito que a devoção dele por Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, fez com que ela escolhesse o Brasil para receber esses primeiros milagres de Carlo. Bom, Carlo é uma criança que nasceu em Londres, mas seus pais são italianos e ele nasceu lá porque os pais estavam trabalhando lá nessa época, mas são italianos. Depois voltou para a Itália, muito pequenininho ainda. E chegando, foram morar em Milão. E chegando na Itália, ele tinha uma babá, né, que era muito religiosa. Os pais não eram tanto religiosos nessa época, não tinham o costume de frequentar a igreja e tal. E essa babá praticamente foi uma catequista para Carlos. Então ela deu as primeiras lições sobre o cristianismo, sobre a Eucaristia. E com isso, a Beata, que era o nome dessa babá, que era uma polonesa, nem era italiana, ela conseguiu fazer com que ele entendesse o significado da vida cristã logo de pequenininho, para vocês verem o quanto é importante a educação religiosa na vida dos filhos, seja qual religião for. E aí o que aconteceu? De pequeno, Carlo demonstrava um grande amor por Cristo, né, pelos ensinamentos, e ele teve assim um interesse muito grande por Deus desde pequeno. E com isso ele conseguiu trazer a mãe e o pai de volta para a igreja, com seus questionamentos, com a sua criatividade. Carlos sempre rezou o terço, desde pequenininho, sempre. Tinha uma devoção por Nossa Senhora. Então as duas coisas que ele mais admirava era a Eucaristia, o significado da Eucaristia e a devoção muito bonita à Nossa Senhora. E a sua fé era tanta que a igreja autorizou que ele fizesse a primeira comunhão aos 7 anos de idade. Então ele fez a primeira Eucaristia já e passou a comungar diariamente. Gente, ele ia à igreja diariamente. Ele pedia, quando era pequeno, ele pedia para ir à igreja todos os dias. E depois, quando cresceu um pouco, ia sozinho. Bom, ele fez a primeira comunhão aos 7 anos e já passou a frequentar as missas diariamente. E a beleza de tudo isso é que Carlo, que não tem S, começou a trazer todo mundo para a igreja, os primos, os amigos, os tios, a empregada, o porteiro, todo mundo. Ele conseguia catequizar as pessoas, ele conseguia realmente conquistar as pessoas para que vissem como ele estava vendo aquele amor tão bonito por Jesus.
Isso desde pequenininho, desde 5, 6, 7 anos e foi durante toda a sua pequena vida, né? Porque ele morreu aos 15 anos, no ano de 2006, de uma leucemia. Então, assim, é... depois que ele envolveu toda a família, ele passou a bater forte na questão de rezar o terço, né, de conscientizar para que se reze o terço diariamente, e também na simbologia do significado da Eucaristia. Ele conseguia transmitir para as pessoas o amor verdadeiro pelo Cristo vivo na Eucaristia. Ele conseguiu fazer com que as pessoas entendessem esse milagre, né, que acontece na missa. E com isso ele conquistou muitas pessoas, né? Mas de uma forma muito natural. Ele não fazia para aparecer, nem para se sobressair. Ele fazia isso diariamente, por onde passava. Na verdade, Carlo foi o primeiro, vai ser, né? Tá sendo o primeiro santo youtuber. Por quê? Porque ele conseguiu descrever todo esse amor por Cristo em relatos deixados em vídeos, porque é uma pessoa muito atual da nossa época, gente. Então, assim, ele manipulava muito bem o computador, né? Manuseava muito bem o computador. E ele conseguiu fazer vídeos, fazer arquivos, pesquisas sobre as aparições de Nossa Senhora. E conseguiu deixar registros das ideias dele, dos pensamentos dele sobre a importância da Eucaristia, sobre a importância de rezar o terço diariamente. É um santo da atualidade. Tem um fato interessante que seu pai convidou ele para conhecer Jerusalém. E ele, porque ia ter uma excursão da igreja, várias pessoas iam, e ele não se interessou. Ele simplesmente disse que não queria ir. E o pai dele falou: Nossa, mas logo você, né, que é tão religioso. Ele disse: Olha, o Jesus está vivo aqui onde eu estou, em cada sacrário, em cada altar. Eu não preciso ir a Jerusalém para ver o Jesus, né? Lógico que também está lá, mas assim, não precisava ir tão longe, né? Então, assim, o importante que eu acho também é o fato de ser uma coisa muito atual e ser um jovem. Eu acho que isso é importante para a nossa igreja, importante para a religião católica, porque ele vai estar... Falando de Carlo, é interessante explicar um pouquinho como funciona essa questão de santo, de beatificação, de canonização dentro da Igreja Católica. Todo mundo, todos nós cristãos, temos a possibilidade de sermos santos quando morremos. Na realidade, a gente vive tentando ser santo nessa vida, né? E assim, quando a pessoa tem uma vida reta, uma vida de virtudes, uma vida de amor ao próximo, de doação, de veneração a Deus, né, a Cristo, essa pessoa, quando morre, já é considerada uma pessoa especial que deve ser analisada a sua vida. Então, a partir desse momento, é dado início, né? Depois de 5 anos que a pessoa morre, é dado início à avaliação da vida da pessoa, das suas virtudes, né? Dos seus atos. E é feita uma investigação muito profunda por especialistas do Vaticano. E depois dessa avaliação, né, se ocorre um milagre, então inicia-se o processo de beatificação. A pessoa torna-se um beato, né, ainda não é um santo. Depois da beatificação, é preciso mais um milagre para que ele se torne santo, né? Então, o Carlo está nesse processo de beatificação ainda. Ocorreu o primeiro milagre já, né? Ele transformou
a vida de uma criança no Brasil, uma criança no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tinha uma doença congênita, o nome da doença era pâncreas anular. A criança nasceu com estreitamento no pâncreas e não conseguia se alimentar. A criança estava morrendo, porque tudo que comia vomitava, tudo que não parava nada no estômago toda uma vida. Era uma vida de sacrifício. A família já estava assim, não sabia mais o que fazer. E a criança estava definhada, estava muito doente e realmente ia morrer, né? É uma doença que não se, segundo os especialistas, é uma doença que raramente a pessoa consegue sobreviver. Então, o que acontece? Nesse procedimento de busca pela beatificação, né? Então a igreja concede aos fiéis que tenham contatos com uma relíquia, né? No caso do futuro beato, e no caso de Carlo foi colocado um pedaço da sua roupa, né? E foi mandado para o Brasil numa relíquia, que é aquele. Não sei se vocês já viram na igreja, que tem aquela. Uma rodinha assim, um objeto de ouro ou de metal, e ali fica ali dentro, né? Então, durante a missa, tem um momento que as pessoas que precisam da intercessão daquela pessoa que está para ser beatificada. Então a pessoa se aproxima daquela relíquia, faz um pedido, pede a intercessão, né, junto a Jesus, junto a Deus, pela sua cura. E o avô dessa criança pegou ele muito doente e entrou na fila para tocar essa relíquia de Carlo Acutis. E a criança, quando chegou próximo, falou assim: "O que eu devo pedir?" Perguntou para o avô, né? E o avô disse: "Pede a cura, pede a sua cura." E o menino tocou a relíquia e disse: "Quero ser curado." Isso foi em outubro de 2010. Quando foi em fevereiro de 2011, a criança foi melhorando, né? Depois dessa missa, dessa relíquia, foi melhorando. Em fevereiro de 2011, fizeram novos exames, não tinha mais nada, não tinha mais doença. Então foi encaminhado para o Vaticano, foi feito todo um estudo dos exames com perícia. E o Papa concedeu que se iniciasse o procedimento para a beatificação de Carlo Acutis, porque realmente houve a cura daquela criança. Foi depois de 8 anos de investigação, de estudos, de perícia, concluiu-se que realmente houve um milagre, né? E como Carlo havia pedido para ser enterrado em Assis, né? Onde tem a igreja de São Francisco de Assis, um santo muito conhecido, vai ser feita a beatificação dele lá, no dia 10 de outubro, agora de 2020. Será muito bonito, terá em média de 3.000 pessoas. Eu acredito que terá muitos jovens. Então, é um jovem que será um santo, com apenas 15 anos de idade. O mais interessante é que o milagre aconteceu no Brasil. Carlo Acutis escolheu o nosso Brasil para realizar o seu primeiro milagre. Temos poucos santos no Brasil. O Brasil precisa de santos. Essa questão do Brasil ser escolhido para a realização de milagres não é a primeira vez. Temos um outro santo, que depois eu quero falar aqui sobre a vida dele, que é São Daniel Comboni, que também escolheu uma pessoa do Brasil para realizar o seu milagre, um dos seus milagres, né? Mas esse de Carlos Acutis, que acontecerá agora a beatificação no dia 10 de outubro de 2020, será especial porque é um jovem feito um milagre em uma criança.
Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal se já não é inscrito e deixar um joinha, deixa um like aqui, ajude o canal a crescer, porque eu gostaria de estar trazendo mais temas semelhantes a esse para você, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo!